Pois bem, a gente começa esse conteúdo. Vamos lembrar, a nossa divisão de apostila é sempre o capítulo 3 da apostila de língua portuguesa e o conteúdo do livro de atividades de produção de texto. Desde o início do ano a gente já marcou dessa maneira. O capítulo 3 desse volume 2 trata do cenário poético da África. Falar mais alto, vou falar. Tudo bem. Deixa eu ver se o microfone aqui também tá beleza. Falando assim, tá melhor para vocês? Estão ouvindo? Tô falando aqui, tá melhor assim? Certo. Então tá. Ótimo, então. Dê uma olhada aí também se o seu microfone não está baixo, viu? Então, olha só. Eu pedi para que vocês estivessem com a apostila, mas antes da gente trabalhar com o conteúdo da apostila, eu vou compartilhar aqui um outro documento com vocês para a gente discutir algumas coisinhas antes de chegar naquele momento da apostila, certo? É um resuminho que eu fiz aqui para que a gente chegue na apostila já com umas informações prévias. Um momento que eu abri no lugar. E aqui aparece um documento, cenário poético da África. Deixa eu abrir o bate-papo aí para aqui, acompanhando vocês. Pois bem, vocês estudaram o ano passado na apostila 2, porque é o que eu estou trabalhando agora no 8º ano, vocês estudaram a poética indígena. E agora a gente vai para a poética africana. Não são assuntos muito recentes no Brasil em relação à literatura. Assim, tem sido trabalhada há pouco tempo, aproximadamente da década de 90 para cá, é que foram surgindo algumas obras indígenas e algumas obras africanas. Um primeiro ponto que às vezes as pessoas ficam com uma certa dúvida é achar que o cenário poético, ou seja, qualquer autor falando sobre a África. Mas não. Então vamos já de início estabelecer que no cenário poético da África nós temos escritores africanos, tá? Escritores africanos. Alguns já são um pouco mais conhecidos no Brasil, outros não. A gente vai ver alguns que já são mais conhecidos e a partir disso ir buscando, não necessariamente na aula de hoje, viu? Hoje a gente vai ficar com estes mais conhecidos e a partir deles, em próximos encontros nossos, a gente vai partindo para outros não tão conhecidos, mas de importância literária também. Eu quero começar, a gente tem aí um trechinho do Mia Couto, que é o que a gente mais vai trabalhar hoje, tá certo? A gente vai interpretar alguns textos dele. E o Mia Couto disse, eu queria começar com esse texto dele, porque é muito bonito. E ele fala o seguinte: para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o outro. Eu acho que cabe bem a gente iniciar com esse pensamento no sentido de eu vou parar agora e perceber a luz de um outro. A luz de alguém que está produzindo textos ou que já produziu do outro lado do oceano. Que tem uma história de vida, que tem uma vivência completamente diferente da minha. Então, para que eu compreenda o que essa pessoa está me dizendo, para que eu enxergue a luz dessa pessoa, eu preciso apagar a minha luz. Senão eu não vou enxergar. Não vou. Então, é esse primeiro momento de eu paro,
Eu apago a minha luz e enxergo esse outro. E o que ele tem a me dizer daquela vida dele que é tão diferente da minha em alguns aspectos e exatamente a minha em outros aspectos. É isso que a gente tem que descobrir. O que eu tenho de igual, de diferente com alguém que está do outro lado do oceano. Eu tenho para mostrar um livro aqui para vocês, que aí depois as pessoas que se interessarem pela poética da África, se quiserem, quando a gente se encontrar, eu levo para vocês, para quem quiser ler. É este daqui. Um dia vou escrever sobre este lugar, Binyavanga. É uma história belíssima, belíssima. Ele vai contando sobre a infância, sobre a vida dele no vilarejo em que vivia. É um livro de memórias. É um livro belíssimo. Então, se depois alguém se interessar pela poética africana, eu levo e empresto esse livro, porque eu gostei muito, muito de ler e eu queria mostrar ele para vocês. Bom, acompanhando o texto aí, o que ele vai falar, que é então o que eu vou encontrar quando eu me deparar com um texto africano, o que eu vou encontrar? Bom, as principais inspirações para os escritores da literatura africana são certamente a terra, os conflitos vividos na região, assim como a beleza dos lugares que existem por lá e dos sofrimentos que passaram nos setores social e político. Ou seja, a vida deles, a terra deles, o momento, a história deles. Outro importante assunto abordado pelos escritores são os contrastes que são vividos diariamente na região, após guerras e a exploração da colonização europeia. A África do Sul, por exemplo, conseguiu se recompor, enquanto a Somália possui um número maior de animais do que de humanos, tendo um ambiente muito mais parecido com a Serra Leoa. Então, a gente ir percebendo isso, né? A gente vai... É uma viagem que a gente faz. Acho que a grande coisa da literatura, o grande barato da literatura, sempre falam isso, né? Que o livro faz você viajar. A literatura faz isso, assim, a gente vai agora para a África. Em meio a uma pandemia, em meio a um isolamento social, a gente consegue ser inserido lá. Dependendo do livro, dependendo do autor, eu sou inserido numa tribo africana, na savana, no vilarejo, numa cidade grande, porque tem tudo isso na África. E aí eu consigo ir para neste momento, para esse lugar, com uma obra literária, já que eu não posso ir de outra maneira por enquanto. E os autores fazem isso, eles levam a gente até estes lugares. A gente vai começar com dois autores que são os mais conhecidos, os mais divulgados no Brasil hoje. Aqui primeiro, a Chimamanda. Pulou tudo aqui. Chimamanda. E essa história, ela começou a escrever quando estava na faculdade de medicina. E aí depois participou de textos de editoriais, enfim. E eu queria que vocês tivessem conhecimento dela. Mais à frente a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, relacionando com outros aspectos também e os tipos de textos contundentes que ela produz. Por hoje, para conhecer, assim como o livro ali do Binyavanga que eu mostrei para vocês, a Chimamanda, e esse trechinho aí que eu gosto muito desse trechinho dela, que ela diz o seguinte: histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar.
Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Então, o que faz a literatura, né? E ela foi meio que resumindo aqui pra gente o que é a literatura, o que faz as palavras, faz com as histórias em forma de palavras. E este aqui é o Mia Couto, de quem a gente vai tratar um pouco mais hoje. Quem fez a atividade, eu pedi a atividade a partir da página 57 da apostila. Quem fez a atividade encontrou ali algumas informações e alguns textos do Mia Couto. E esse aqui é um texto dele bem interessante também, que eu vou ler para a gente ir para uma atividade, tá certo? Naquele noturno esconderijo, aprendi a rir para dentro, a gritar sem voz, a sonhar sem sonho, até o dia em que a metade inferior de mim deixou de ser minha e tombei aos pés da cama. É um trechinho dele que daqui a pouco eu acho que ele vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Antes de começar aqui o texto que eu quero trabalhar, quero saber se alguém tem algum comentário, pergunta, se estão me ouvindo, se está tranquilo por aí. Sinalizem aí, por favor. Tranquilo, obrigada, Duda. Tudo certo. E vamos ao Mia Couto. Antes do Mia Couto, vocês conhecem, sabe, bem o conceito de pertencimento? E vocês, não precisa nem responder por agora, não. Reflitam aí com vocês. Pertencimento, pertencer. Bom, vem desse sentido. Eu me sinto pertencendo a algum lugar? Eu pertenço realmente à comunidade, à sociedade em que eu me localizo? Ou não? Estou inserido ali. Sou um objeto ali, ou eu faço parte. Vou repetir. A gente vai trabalhar um pouquinho com a questão de pertencimento. Tá? Tem um bugado. O que é pertencimento? Eu pertenço, eu me sinto fazendo parte daquele contexto ali em que eu estou inserido. Tá? Eu quero que vocês fiquem com esse conceito na cabeça. Eu quero que vocês pensem, repito, não precisa falar agora, depois a gente vai discutir isso. Eu quero que vocês pensem, vocês se sentem pertencendo à sociedade, ao mundo? A internet está bem complicada mesmo. Dá para ouvir nada ou está muito baixinho? Pior que eu tô tentando falar até mais alto. Dá uma olhadinha aí. Uma olhadinha aí no áudio. Pois bem, esse texto do Mia Couto vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão do pertencimento. Eu vou ler e eu quero que vocês, enquanto eu leio, o que é importante na leitura, só ouvir, não, vá visualizando aquilo que eu estou lendo, tá? Vá enxergando, vá percebendo o que é a vida das pessoas que ele está descrevendo ali, certo? Não sei como te ajudar. Vamos lá. A fronteira da... Não, Nicolas, a gente não discuta, não. A fronteira da cultura. Durante anos, dei aulas em diferentes faculdades da Universidade Eduardo Mondlane. Os meus colegas professores queixavam-se da progressiva falta de preparação dos estudantes. Eu notava algo que, para mim, era ainda mais grave: uma cada vez maior distância
distanciação desses jovens em relação ao seu próprio país. Veja bem, ele está descrevendo uma situação, ele, professor, enxergando com os colegas de trabalho dele, outros professores comentando: esses alunos estão muito mal preparados, esses alunos chegam aqui sem conseguir acompanhar, despreparados e tal. E ele enxergava algo além disso, sabe? Além da falta de preparo, ou talvez não a falta de preparo, mas uma distanciação desses jovens em relação ao seu próprio país. Mais ou menos como se eu entrasse na sala de vocês e a gente conversando durante as aulas, eu não enxergasse em vocês o pertencimento ao país, como se vocês estivessem totalmente alheios, totalmente distantes do país em que vocês vivem, tá? Vamos lá. Quando eles saíam de Maputo, capital, em trabalhos de campo, esses jovens comportavam-se como se estivessem emigrando para um universo estranho e adverso. Veja bem, eles não saíam do país. Eles iam de uma cidade para outra em trabalhos de campo e eles não se reconheciam naquele lugar. É como se eles estivessem indo para um país totalmente estranho a eles. Eles não sabiam as línguas, a considerar que os países africanos eles costumam ter muitos dialetos, tá certo? Eles não sabiam as línguas, desconheciam os códigos culturais, sentiam-se deslocados e com saudades de Maputo. Alguns sofriam dos mesmos fantasmas dos exploradores coloniais, as feras, as cobras, os monstros invisíveis. Aquelas zonas, para com essa conversa aí, estou muito feliz com o número, mas voltem aqui no texto, tá certo? Depois a gente conversa sobre isso aí. Daqui a pouco vocês vão falar, agora é só acompanhe. Aquelas zonas rurais eram, olha só, aquelas zonas rurais eram, afinal, o espaço onde viveram seus avós e todos os seus antepassados. Mas eles não se reconheciam como herdeiros desse patrimônio. Eles não tinham essa relação de pertencimento que eu falei a vocês. O país deles era outro. Pior ainda, eles não gostavam dessa outra nação. Pior do que você não se reconhecer num lugar é você não gostar do lugar em que vocês não se reconhecem. E ainda mais grave, sentiam vergonha de a ela estarem ligados. A verdade é simples, esses jovens estão mais à vontade dentro de um videoclipe de Michael Jackson do que no quintal de um camponês moçambicano. Veja. Leitura labial, Nicolas. Talvez depois você consiga, quando tiver salva, você vê algo depois, tá? Eu não sei o que fazer para te ajudar. Então, veja o que ele diz aqui. Os jovens moçambicanos... vai acompanhando a leitura. Os jovens moçambicanos, eles se reconheciam mais no clipe do Michael Jackson. Considerem o tempo do texto, tá, gente? Videoclipe, Michael Jackson, considerem o tempo do texto. Do que no quintal de um camponês. Então, eu me reconheço no outro e não me reconheço no meu espaço. O que se passa, e isso parece inevitável, é que estamos criando cidadanias diversas dentro de Moçambique. E existem várias categorias. Há os urbanos, moradores da cidade alta, esses que foram mais vezes a Nelspruit, que aos arredores de sua própria cidade. Depois, há uns que moram na periferia, os da chamada cidade baixa. E há ainda os rurais, o que são uma espécie de imagem desfocada do retrato nacional. Essa gente parece condenada a não ter rosto e falar pela voz dos outros. Então, ele entendeu que aquela falta de preparo que aparecia nos alunos
e que os colegas professores dele reclamavam, ele entendeu, e ele mostrou aqui pra gente, que isso se devia a uma falta de reconhecimento mesmo de quem eles eram, de como eles estavam se sentindo. E aí, a gente vai pensar algumas coisinhas aqui. Alguém tem a coragem de... Eu digo coragem porque às vezes é difícil a gente assumir que não se reconhece. Por isso que eu digo coragem. E alguém aqui tem a coragem, entre aspas, o que é agora dizer assim, eu não me reconheço no espaço em que eu vivo? Eu vou falar por mim então primeiro. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente não se reconhece mesmo. A gente não se reconhece em nada, certo? A gente não se reconhece de tudo. Exatamente. Quem eu sou? Quem sou eu no meio disso tudo? Tá, eu sou um aluno do 9º ano do Colégio Castro Alves, mas eu não tô podendo ir pra minha aula. Sabe? Eu sou uma pessoa com muitos amigos, mas eu não tô podendo encontrar os meus amigos fisicamente. Nessa atual circunstância do mundo, dessa loucura toda que a gente está vivendo, é difícil a gente se reconhecer. Então aí talvez seja até mais interessante a gente apagar aquela luz, né? E olhar um pouco para fora. Nem que o para fora seja a tela do computador ou do celular, que eu acho que é a maneira que a gente tem encontrado hoje em dia, né? Então vamos pensar aqui. Questão 1, acompanha aí. Nicolas, questão 1. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Que a gente recebeu. Talvez seja. Adoro. Preciso ler isso. Da Amanda, né? Eu prefiro acreditar que tem um mundo próprio que a gente vive e este aqui é só para disfarçar a magia. Às vezes eu não me reconheço, Maria Eduarda, às vezes eu não me reconheço no local onde moro, o tipo de pessoas que participam desse ambiente e o modo que pensam é bem distinto do que eu penso e quero viver o resto da vida. Como é que o Papaléguas entrou nessa história, gente? São loucos. Loucos. Tem gracinha aí, bota aqui. Olha só, isso é muito comum. Eu acho que na adolescência a gente se reconhece menos ainda, gente. Na adolescência talvez seja o momento mais complicado para a gente ter essa questão de pertencimento. Mas sabe uma coisa importante para a gente ter esse conceito de pertencimento? Se conhecer. Se conhecer de verdade. Assim, o modo de pensar das pessoas é diferente do meu. E por que o meu é assim? Por que o delas é assim? O que fez pessoas viverem no mesmo ambiente, terem pensamentos tão distintos? É interessante também. Vamos lá na pergunta que aí a gente vai associando essas coisas. Sim, espero que sirva como um aprendizado. A Duda está dizendo que o momento da quarentena vai servir como um aprendizado. Estou torcendo muito por isso, sabe? Torcendo muito por isso. E eu acho que sempre que a gente puder fazer alguma coisa para passar para as pessoas essa noção de aprender com isso, eu acho importante, viu? Olha, a questão número 1 diz o seguinte: no texto, o lugar é apresentado como um espaço definidor de identidade cultural. Podemos enxergar ali um pertencimento? Veja, o espaço local, apresentado como definidor de identidade cultural, ou seja,
o espaço em que você vive define a sua identidade cultural. Podemos enxergar ali um pertencimento? Não, né? Tanto que ele diz que os jovens daquela região ali se reconhecem mais no clipe do Michael Jackson. Então, nós não enxergamos ali. O espaço ali não está como definidor da identidade cultural. E aí a questão 2. Ainda no primeiro parágrafo do texto, Mia Couto apresenta sua tese, seu ponto de vista, sua opinião a respeito do comportamento dos jovens para os quais dava aula. No primeiro parágrafo ele já faz isso. Em relação a esse posicionamento, o segundo parágrafo cumpre a função de. Vamos ver. Letra A. Esse segundo parágrafo busca identificar a causa do comportamento observado. Ele busca oferecer um exemplo do comportamento observado, fazer uma comparação em relação ao comportamento observado, apresentar uma circunstância oposta ao comportamento observado. Digam para mim, enquanto eu leio ali. Sim. Maria Eduarda, daqui a pouco eu comento isso que você disse associando aqui, tá bom? Quero que me falem aí. Questão 2, A, B, C ou D? Pode falar ou pode escrever. A circunstância que ele apresentou foi oposta? Porque no primeiro parágrafo ele falou o que ele pensava dos jovens. Depois ele fez o quê? Ah, sim, vocês vão jogar letra por letra, né? Fazer uma comparação. Ótimo, letra por letra. D, C, D. Deixa eu vou só cancelar aqui para poder voltar. F. Ah, um cascudo na cabeça de vocês. Ó, repara, no primeiro ele fala que ele tá lá na faculdade, os jovens estão chegando despreparados. E aí a última frase, eu notava algo que para mim era ainda mais grave do que a falta de preparo. Uma cada vez maior distanciação desses jovens em relação ao seu próprio país. Essa é a tese, a opinião dele. Os jovens estão distantes do seu próprio país. Aí, olha o segundo parágrafo. Quando eles saíam de Maputo, aí ele começa a descrever, ele começa a exemplificar. Ele vai exemplificar aquilo que ele disse lá em cima, que é cada vez maior a distanciação. Então, o que ele faz é oferecer um exemplo do comportamento observado. Ele mostra do que ele viu dos jovens em relação a isso. Então, a letra B. Oferecer um exemplo do comportamento observado. Certo? Entenderam? O importante é, mesmo não tendo falado a questão certa, entender depois. Você vê que o texto foi isso. Ele falou que ele pensava que os jovens não se sentiam pertencentes ao país. E depois ele foi dar um exemplo do jovem que sai de Maputo e que vai para outra região e não se reconhece. Ele foi dando exemplos a respeito disso. Tá certo? Questão 3. O texto de Mia Couto se encerra com uma frase que sintetiza suas ideias. Essa gente parece condenada a não ter rosto. Olha como ele encerra. Gente, olha isso, não ter rosto. Vou repetir. Essa gente parece condenada a não ter rosto e falar pela voz do outro. Eu não tenho rosto, eu não tenho voz. Nesse excerto, o vocábulo destacado, rosto, deve ser entendido como: primeiro, ele é denotativo ou conotativo? Não ter rosto não é essencialmente, gente, não faltou, não é algo físico. Então não é o sentido denotativo, né? É o sentido conotativo figurado. Lembra,
Sentido denotativo é o sentido real, sentido conotativo é o sentido figurado. Então, é um sentido figurado, não ter rosto, não ter identidade. Meu rosto é minha identidade. As pessoas me reconhecem, eu passo na rua, as pessoas me reconhecem pelo meu rosto. Então, letra D, conotativo, pois se refere à identidade cultural. Muito bem, garotinhos. Este daí foi o Mia Couto, que lá na apostila de vocês... Deixa eu aumentar aqui. Na apostila de vocês, vai trazendo algumas informações. Tá meio lerdinho aqui, vamos por aqui mesmo. Não. Não vou maximizar, não, senão vai ficar um pouquinho mais lento, tá, gente? Na verdade, eu vou aqui com a apostila aqui, só para vocês acompanharem. Eu, inclusive, coloquei até aqui no documento para que fosse mais rápido. Eu fiquei preocupada com essa coisa de internet. Deixa eu falar um pouquinho do Mia Couto, já tinha foto dele lá em cima. Aqui tem para vocês aí na apostila de vocês, na página 59. O Mia Couto, olha que interessante. Ele é biólogo. Trabalhando como biólogo, trabalhando como professor de biologia. E como biólogo, ele viajava muito pelo país dele. Ele falou isso numa entrevista. O Mia Couto, ele vem com uma certa frequência ao Brasil. Ele costuma vir até com uma certa frequência. E dá cursos, palestras. E a fala dele é sempre uma fala muito interessante, é uma fala sempre muito sensata. E, para mim, Fabrícia, não professora, Fabrícia, pessoa física, o que eu mais gosto quando eu leio os textos do Mia Couto é a maneira que ele enxerga as pessoas. Ele faz realmente isso, de apagar a luz dele e levar a luz para o outro. E essa coisa de enxergar o outro, ele faz muito bem. E foi assim que ele se tornou escritor. Como eu estava contando, ele disse numa entrevista que ele viajava muito pelo país pela profissão dele, biólogo. Como biólogo, não como escritor, ele viajava muito pelo país. E viajando, ele ouvia muitas histórias, conhecia muitas pessoas, chegava naqueles vilarejos e ouvia as histórias. E ele começou a registrar isso e começou a escrever a partir disso. Então, foi uma profissão que levou a outra profissão, né? Ele é, hoje, talvez o escritor africano de maior reconhecimento fora, mas existem outros muito bons que a gente vai trabalhar em outras aulas. Eu pedi que vocês fizessem os exercícios da apostila. Lembrem bem que eu passo na segunda, então na última segunda-feira eu pedi o exercício sobre isso e esses exercícios se encerram amanhã. Eu peço na segunda e ele se encerra na sexta. Eu quero agora, vocês estavam aí no bate-papo falando, eu quero agora ouvir. E aí pode até, quem quiser, pode ligar o microfone para falar. Falar da questão do pertencimento, falar como enxergou, perguntar alguma coisa da apostila, se for o caso, se tiver alguma questão que não conseguiu fazer, digam aí. As meninas que estavam Oi, falando, professora. pode falar. Eu fiquei em dúvida na questão 2, De qual na hora que eu página? fui fazer, da página 58. Essa no Ocidente, né? Aham. No Ocidente, então, gente, página 58, questão 2. No Ocidente, consolidou-se durante séculos a ideia de que a África é um continente atrasado, sempre em guerra e habitado por povos miseráveis, famintos, doentes, primitivos e praticantes de ritos amaldiçoados, vivendo em um cenário de paisagens naturais exóticas, selvagens e inexploradas. Então ele começa colocando assim o que normalmente se pensa, né? No Ocidente, ou seja, onde nós estamos, a gente costuma pensar a África assim, né? A África
É leão no meio da rua, em qualquer lugar, é girafa. Então, tem sempre essa imagem, esse pré-conceito em relação à África. Começa apresentando isso pra gente. Essa representação estereotipada, estereótipo, é resultado principalmente de desinformação e do etnocentrismo, que dominou a relação, sobretudo, da Europa com a África. Então, a Europa sempre como centro, e aí todo o resto, um lugar sem nada, né? De que forma a desinformação e o etnocentrismo contribuem para o perigo de uma única história, como lembra a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que é a que eu mostrei ali para vocês, né? Mostrei naquela fotinho. E ela diz aqui: as literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de combate, rotulada como aquelas produzidas por escritores que se colocavam entre os dois mundos, a sociedade colonial e a sociedade africana. Ou seja, essa questão 2, ela pede que você fale assim, de que maneira essa visão estereotipada da África pode fazer com que a gente não tenha mais, a gente não procure ter conhecimento sobre a literatura africana, nos impeça de ter acesso a algo que é extremamente rico, mas por um preconceito. Para que eu vou ler um livro africano? Vai falar sobre o quê? Não tem história naquele lugar. Não, tem sim muita história. Então é o cuidado. A questão 2 quer que você observe isso. A gente tem que tirar esse estereótipo para poder enxergar ali o que existe, tá? De fato. Jamile, não precisa me mandar a foto, não. Me manda a mensagem com o registro de que você fez, porque depois que eu encerrar aqui, né, vai se apagar. Manda na mensagem um registro, e aí quando a gente voltar, eu vou olhar, tá bem? Entendeu? Quem perguntou foi a Manu? Foi Duda que perguntou sobre questão 2? Foi eu. Ficou claro? Ficou. Obrigada. De nada. Posso repetir, resumidamente, tá? A questão a questão 2, ela quer que você enxergue o quanto o preconceito, o quanto as visões estereotipadas, os estereótipos a respeito da África nos impedem de enxergar uma literatura que é extremamente rica. Tá? Às vezes a gente fica achando que vai falar de um assunto só, vai ser sempre a mesma coisa, e isso faz com que a gente se desmotive a ler, e ao contrário. Trata-se de qualquer assunto, assuntos diversos, e de forma muito rica. Mais alguém? A gente está chegando ao nosso finalzinho. Então, eu quero saber de vocês se tem alguma coisa, se querem tirar alguma dúvida, se querem falar algo. E aí, estejam sempre com as atividades prontas. É sempre mais interessante que a gente fale sobre isso, fale sobre os assuntos, enquanto passou voando mesmo. E a gente fala sobre isso quando você já tem uma certa noção do que a gente está discutindo, tá? Então lembra isso. Vai fazer a atividade que eu vou passar na segunda-feira. O importante da aula de hoje, o que eu quero que fique, que a gente reflita sobre essa questão do pertencimento, tá? Como a gente enxerga isso na literatura, esse é o primeiro ponto que eu quero que fique da aula, que a gente perceba quando a gente quando a gente se sente, o que faz com que a gente se sinta pertencente a algum lugar. E, segundo, enxergar o outro e ver em que mundo esse outro pertence. Vou responder as perguntas aqui. Quando voltarmos, você vai ver as 2 apostilas. Sim, tem muita coisa para a gente ver.
não ver detalhadamente, mas passar pelos pontos principais para que vocês não fiquem sem nenhuma informação que seja importante, viu? Vocês precisam das informações básicas e principais. Então, acabou os 50 minutos, já passou até um minutinho, tá? Pois é, foi rápido. Bom que não fica cansativo. Meninos, quando eu marcar outra, eu vou avisando para vocês, não tem uma data certa ainda, e eu vou avisando para vocês, tá certo? Muito obrigada. Que bom que vocês estiveram aqui. Bom saber de vocês um pouquinho, notícia de vocês. Eu vou encerrar aqui e aí a gente conversa essas outras coisas que estão me perguntando aí, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Ah, meu Deus! Beijo, Fabrisa. Beijo, meus amores. Beijo! Duda! Ei, meus amores.